Voltamos a apresentar Revista Justiça. E o Revista Justiça está de volta na Rádio Justiça em 104,7 FM, 8h31. Revista Justiça. Debate. O tema do nosso debate será sobre o Dia Nacional do Livro, que é comemorado amanhã, dia 29 de outubro. A escolha da data deu-se em homenagem ao dia em que também foi fundada a Biblioteca Nacional do Brasil, localizada no Rio de Janeiro, quando a Real Biblioteca Portuguesa foi transferida para a colônia em 1810. No Brasil, pesquisas recentes revelam que a cada ano o hábito de leitura vem diminuindo. A falta de estímulo, de estrutura, fatores sociais e políticos podem ser algumas dessas causas. Outro fator que pode ser analisado é a concorrência, pois a escolha de ler um livro pode bater de frente com a de consumir outros tipos de mídia. Sobre esse assunto e também sobre uma abordagem no que diz respeito a direito da educação, vamos conversar com a pedagoga especializada em neurociência, voltada à educação, Denise De Felice. Um bom dia, senhora. Muito obrigado pela presença e a participação. Muito obrigada pelo convite. Também a nossa convidada, neuropsicóloga, especialista em avaliação psicológica, doutora Ana Muratori. Um bom dia, muito obrigado pela presença e a participação. Eu que agradeço. Os agradecimentos também ao advogado especialista em direito à educação, doutor Herbert Feliciano. Um bom dia, muito obrigado. Bom dia, muito obrigado, Arthur. Doutora Denise De Felice, o brasileiro está lendo? Infelizmente não. Dados de várias pesquisas mostram como esse número de leitores no Brasil vem caindo. E os resultados, se considerarmos os estudantes, são claros quando se vê, por exemplo, o que acontece no resultado do exame de PISA, que mostra que o Brasil está muito aquém de onde deveria estar. A criança que não aprende a ler, ela não aprende a interpretar, e aí vem a dificuldade em todas as áreas, de matemática, as ciências e qualquer área de conhecimento fica afetada quando a pessoa não tem essa familiaridade com ler, interpretar e entender o que está escrito. É o que a gente chama de um analfabetismo, né, funcional. A pessoa sabe decodificar e codificar as letras, mas ela não consegue entender o que lê. E isso causa um problema desastroso na educação, né? Porque quando você não sabe interpretar o que você está lendo, você não consegue lidar com as diferentes áreas do conhecimento e você tem uma limitação no que essa pessoa é capaz de produzir na sua vida adulta. E as consequências são muito danosas, né? Dentro disso que a doutora Denise disse, doutora Ana, qual é o problema de assimilação do aluno? Qual a dificuldade? A falha está onde? Eu acho que, primeiramente, na forma de ensino, né? Na forma como os nossos professores se comunicam com esses alunos, principalmente com a entrada de aparelhos eletrônicos, né? Nas salas de aulas, né? A gente já tem pesquisa, já tem dados que apontam que a mera presença de um aparelho eletrônico próximo de uma pessoa já afeta as funções cognitivas, né? Principalmente as primeiras funções ali, a função de atenção, memória, linguagem, né? Isso, a criança é a mais afetada ou isso transfere também para o adulto? Obviamente que se a gente está falando de reserva cognitiva, né? Se a criança, quanto menos contato com a leitura, quanto menos contato com o aprendizado, com esse tipo de aprendizado ela tiver, pior a reserva cognitiva, né? Certo. Doutor Herbert Feliciano, a mesma colocação, onde está a falha e o porquê que vem diminuindo cada vez mais a leitura? Arthur, eu acredito que são vários fatores. Eu concordo muito com o que a Ana e a Denise falaram. Há uma mudança comportamental na sociedade atualmente e a chegada de novas tecnologias é um fator determinante, eu acredito que sim. E também a falta de estímulo. O papel estatal ele precisa ser mais eficiente, ele precisa ser mais efetivo.
né? O Estado, ao propor políticas públicas, ele não pode ser generalista, ele precisa reconhecer as peculiaridades de cada região, de cada comunidade, de cada camada da sociedade, para aí sim inserir as políticas e tentar fazer com que as pessoas, possam aderir a essa política pública que é implementada. O que nós percebemos hoje há um esforço ainda muito singelo, um esforço que precisa ser avançado, mas há um esforço estatal, mas falta uma sinergia, falta um esforço para compreender e avaliar se essas políticas têm trazido o resultado que se espera. A questão, doutora Denise, o que precisa fazer? Assim, a doutora Ana disse que pode ser o modelo da escola que pode estar falhando, porque as gerações mais antigas, não é ficar fazendo comparação, porque tudo no seu tempo, né? Eu era mais feliz. Não, as crianças de hoje também são felizes, né? A maneira delas, né? Mas onde que está a falha ali? O professor, ele não pode pedir para o estudante ler, não pode passar. Dentro dessas duas coisas colocadas, é uma geração diferente. Com as redes sociais fica mais fácil, porque todo mundo fica cobrando das escolas a internet, e boa parte não tem. O que precisa ser feito, então, para que a criança comece a ler desde pequenininha? Então, a gente, antes de falar da escola, antes de chegar no âmbito da escola, a gente precisa falar do papel da família, que é o núcleo ali onde a criança está inserida. É muito importante que as famílias leiam para as crianças desde pequenininho. Inclusive, desde o momento da gestação, os pais já podem começar a fazer essa leitura como um hábito, né? O bebê nasceu, não precisa esperar o bebê começar a se comunicar, trazer a fala para começar a ler para essa criança. Comece a ler desde que a criança nasceu. O cérebro está aberto para milhões de possibilidades. Então, essas janelas de oportunidades, quanto menor a criança, mais abertas elas estão. Importantíssimo que isso aconteça. Então, assim, a gente, por não termos essa cultura na vida cotidiana do brasileiro, a gente tem pais que não sabem, né, da importância que ler para a criança significa no desenvolvimento dela. Então, a gente começa a ter aí o primeiro entrave, né, para que essa criança se desenvolva. Várias famílias, vários contextos em que as crianças estão inseridas, necessidades básicas estão precisando ser atendidas, como a própria alimentação, né? Então, como esperar que essa criança que está num berço de uma família, que está lutando para sobreviver, para ter acesso à comida, consegue pensar numa coisa tão importante como o livro? Ela precisa, né? Tem a pirâmide de Maslow, que mostra as necessidades básicas, né? Bom, para isso a gente precisa pensar em políticas públicas, né? O governo tem vários programas, até mesmo para atender essa deficiência da alimentação dessa população mais carente. E quando a gente pensa num Brasil do tamanho que a gente tem contextos bem difíceis, né? Em números muito grandes. Quando a gente vem para dentro da escola, a escola recebe a criança que, na maioria das vezes, não recebeu esse estímulo em casa da leitura. Então, é como se a escola pegasse essa criança zero. Então, o problema já começa um pouco aí, porque a escola, então, precisa ajudar para que essa criança tenha esse acesso a esses recursos. Além disso, a gente tem, dentro da escola, nem sempre profissionais que têm esse entendimento da importância da leitura, de como é importante se começar lá embaixo. E isso precisa acontecer de uma forma mais contundente nos cursos de pedagogia, para que os professores que saem formados das faculdades tenham bastante consciência do que significa nessa base para a criança do processo de aprender a ler e escrever. Muitas vezes as pessoas se preocupam com o processo de alfabetização, mas elas esquecem de todo esse processo que vem anterior
para que a criança esteja preparada para ler e escrever. Então, vai virando uma bola de neve ao meio do caminho, né? Então, a necessidade de políticas públicas mais claras, que deixem bastante visíveis a necessidade de apoio a essa parte da leitura. O programa PNL, né, o Programa Nacional de Livros, que distribui livros para as escolas públicas, ele tem um papel muito importante. Existem indicações, o governo faz seleção dos livros, faz a recomendação dos livros. Esses livros precisam chegar nas escolas em todo o Brasil e a gente precisa, então, colocar isso como uma prioridade. Então, a partir do momento que a gente conseguir colocar isso como prioridade, a gente vai conseguir começar a fechar esse gap, né, esse buraco que existe em relação à leitura, né, e o que ela traz de importante. Quando a gente fala nisso, a gente pensa muito na parte cognitiva, mas, além disso, tem um aspecto fundamental que ler, ouvir história, a contação de história está muito ligada ao desenvolvimento do imaginário da criança. O imaginário ele é fundamental para que as funções cognitivas aconteçam de uma forma mais sólida. Então, a criança imaginar, a gente tem a impressão que hoje as crianças estão mais voltadas para ter uma vivência na realidade. A própria internet faz muito isso, né? E essa parte do imaginário ficou muito para trás. A criança brincar. Então, mesmo que as crianças não tenham muito acesso a livros, os professores podem tentar ajudar com essa contação de história, né? E isso tem muita contação de história disponível na internet. Nesse lado, a gente tem muita ajuda. Então, se não chega o livro na escola pública, o professor, e tem professores que fazem trabalhos fantásticos, que realmente são verdadeiros guerreiros para colocar isso em prática. Então, eles conseguem acessar na internet PDFs de livros para que ele conte a história com um fim pedagógico, né, na sala de aula, para que ele consiga trazer essa contação de história, para que essa função do imaginário possa acontecer com a criança desde pequena. Doutora Ana. Colocação rápida? Pois não. Complementando o que a Denise falou, é interessante o papel da família. Né? A Constituição, o Constituinte originário, ele trouxe a educação como um direito fundamental, né? Essencial, basilar do cidadão. E mais à frente ele trata a educação como um direito de todos e um dever do Estado e da família. Né? E ela falou sobre família, sobre o papel da família. Então, assim, eu acredito muito que falta que essas partes, o Estado e família, né, eles assumam o papel, né, de gerador de conhecimento, de estimulador da leitura, do livro. E a gente tem percebido esse decréscimo, né? As famílias têm deixado de ler, têm deixado de compartilhar experiências. E o grande desafio talvez é esse, é fazer com que esses entes se posicionem, né? Essa assunção de deveres na formação do cidadão. A criança, no início, ela tem aquele lúdico, né? O livro tem um papel criativo, do desenvolvimento criativo, do imaginário, né? Então, está ali, talvez a iniciação da criança está ali. Né? E depois vem para a geração de conhecimento, disseminação de conhecimento, mas nós percebemos que essa primeira experiência, ela marca muito a criança, né? Ela marca muito o cidadão e o futuro adulto que vai ter o hábito de leitura, vai ter aquele hábito, aquela recordação, aquele link de imagens criadas no imaginário, né? Ao ler o livro, ao ouvir uma história do pai, da mãe. Então, assim, isso é muito interessante a gente pensar nesses papéis, porque não basta que o Estado se posicione e crie normas. É importante que todos, né, compreendamos a necessidade de rever condutas, de se posicionar de uma forma que permita esse crescimento, esse desenvolvimento naturalmente. E a escola pode fazer... Pois não. A escola pode fazer, complementando aqui o que ele falou, a escola tem um papel fundamental de trazer esse pai, né? Não é só a gente ficar esperando pelo poder público, né?
a gente convida esse pai para dentro da sala de aula e a gente faz a nossa parte. Começa, porque é aquela história, né? Filho não vem com receita, com bula, né? Para ler e saber o que fazer. Mas a gente vai aprendendo. Então, a escola precisa se mobilizar para criar esses momentos, esses bolsões em que ele traz o pai para dentro da escola e ele ajuda o pai a entender esses processos, né? Que eu acho que a Ana vai falar aí sobre essa importância, né? Eu gostaria de completar com o que a doutora Denise trouxe, né? A criança, ela aprende por modelagem, né? O que é modelagem? Ela vendo os outros fazerem, a referência dela fazer, ela provavelmente vai imitar, né? Então, eu acho que a importância dos pais, né? Nesse processo de aprendizagem, de mostrar, né? De apresentar o livro, seja ele como for, né? A priori através de imagens, daqui a pouco através de letras associando a imagens, daqui a pouco pequenas frases, enfim, né? A criança, ela aprende por modelagem. Então, a partir do momento que ela vê, né, os pais, né, deixando um pouquinho as telas de lado e pegando os seus livros, né, para aprender, elas vão ficar curiosas pelo que os pais estão fazendo, né? A gente já sabe que até os 3 anos de idade a criança ela está aí fazendo inúmeras conexões cerebrais, né? Por isso a importância dessa aplicação da leitura nesse momento da infância, porque até os 3 anos de idade é onde ela está adquirindo todos os tipos de conhecimento, todos os tipos de memória, né? Porque depois dos 3 anos vem a poda neuronal, e aí a criança ela guarda para si aquilo que foi mais importante, foi mais relevante ali nesses primeiros anos de vida. Então, eu acho que quanto mais a gente estimular as nossas crianças a leitura, né, e menos das telas, porque eu acho que parte das famílias demandam, né, para as telas aquilo que eles estão deixando de fazer, né? E aí eu não estou falando sobre quantidade de tempo, eu estou falando sobre qualidade de tempo, né? Sobre investir um pouquinho do tempo, seja ao deitar, seja ao acordar, seja ao final de semana, né? Investir um pouquinho do tempo para ler, para mostrar, para contar, para imaginar junto com as suas crianças, né? Certo. O doutor Herbert, dentro disso que a doutora Ana Muratori falou, e que a doutora Denise começou essa discussão, a questão também dos pais, é porque hoje em dia, com essa modernidade, pai acha que é amigo de filho e deixa de ser pai. Assim, não falta autoridade também, como a doutora Ana falou, distribuir o tempo. Você tem 1 hora com o TikTok lá, que não é usado na China, mas aqui a gente usa bastante, e 2 horas de leitura. Não falta isso também? Gerenciar a agenda, o tempo dessa criança, né? Obviamente que para ela se manter ali conectada com as crianças da idade dela, porque da mesma forma que ela está vendo em casa, ela está vendo na escola, ela está vendo através de outras crianças, essas crianças tendo acesso a esses aparelhos, né? Mas é gerenciar também, olha, ok, tem o celular, a gente não consegue mais se afastar dele, mas será que a gente não consegue tirar um tempinho do dia para trocar, né? Para a gente conversar? Vamos levantar um tema aqui, vamos pensar sobre esse livrinho, vamos conversar sobre o que a gente acabou de ler. Não apenas ler por ler, né? Mas o ler em forma de troca, principalmente afetiva, né? Eu acho que está faltando isso. Essa pergunta é muito interessante, Arthur, porque esse é um dos desafios, porque a família, né, moderna, atual, ela vem passando por mudanças, né? Mudanças desde que a mulher passou a trabalhar fora. Há um ativismo familiar muito intenso, né? O pai, a mãe correndo, os pais, os familiares correndo para buscar os recursos, para crescer, para se desenvolver, e acaba aqui em detrimento do cuidado, da atenção, desse compartilhar de momentos, especialmente da leitura e de outros afins, com a família, com os filhos menores, e compreender esse momento e buscar as correções adequadas é um desafio, porque a família, o pai e a mãe, são aqueles que têm o papel de dar o remédio amargo. E muitas vezes, privar do uso do celular parece um remédio amargo, mas vai trazer cura, vai trazer um alinhamento, uma saúde emocional
uma habilidade maior para que haja um momento familiar, um momento de comunhão, e a fim de outras atividades cotidianas que as crianças muitas vezes, e até os adultos, têm se distanciado mais em virtude do uso excessivo de celular. Então, assim, eu acredito que, como a sua pergunta, voltando à sua pergunta, que sim, eu acho que precisamos que os pais se posicionem com um pouco mais de firmeza, com um pouco mais de autoridade, para determinar os limites de cada atividade, né, de se posicionar, porque é uma competição muito difícil hoje, né, quando você tem as mídias sociais, a internet de forma geral, que tem N informações, né, e a necessidade da criança, do jovem, muitas vezes não é pelo que edifica, não é pelo que faz crescer, às vezes é aquela coisa mais, né, as amenidades, aquelas coisas que não contribuem muito para o desenvolvimento. E nós temos perdido um tempo muito grande com isso. Temos perdido relacionamento com isso. Então, eu acredito sim que os pais precisam recuperar essa autoridade dentro do lar e começar a estipular limites, a criar limites e a propor, né? Inicialmente propor. No início, às vezes, a criança vai sentir, atualmente, pelo que nós vivemos hoje, a criança vai sentir um pouco de dificuldade, mas depois ela começa a tomar gosto, ela começa a compartilhar, aquele momento começa a se tornar prazeroso. Então, é um esforço continuado para que se avance nesse ponto. Acredito que precisa, sim, que os pais se posicionem e determinem, criem rotinas mais claras, limites mais bem definidos. Levando-se em consideração, né, que o primeiro acesso ao celular, né, da criança é através dos pais. Então, quanto mais os pais conseguirem postergar isso, né, levando os seus filhos ao brincar criativo, ao ler, né, ao montar, né, e até acho que a doutora Denise vai falar sobre isso melhor do que eu, quando o Webert fala. Então, é como se a gente tivesse com os nossos tempos ocupados demais, né? Essa questão do homem, da mulher saindo para trabalhar, e aí o filho está na natação, e aí acaba pesando para quem? Acaba sobrando para quem? Essa demanda do aprender a ler, do gostar de ler, acaba pesando para o lado do professor, com certeza. Acredito eu, viu, Denise? Com certeza. Vou deixar o Herbert falar e comentar. Uma colocação interessante, né, porque ainda é controverso o tema a respeito dos usos das mídias e das redes sociais, mas o Ministério da Educação hoje atua com o Parlamento para trazer um projeto de lei proibindo o uso de celular nas escolas. Né? Então, assim, muitos países já estão fazendo, como muitos países já fazem, Canadá, França, Itália, tem tantos países que já fazem isso. Mas ainda é controverso, porque parece que você está negando a tecnologia, está negando as inovações tecnológicas, mas o que se discute não é a recusa desse instrumento tão positivo, mas o uso adequado, o uso racional, né? Porque nós temos perdido espaço, né, para o celular, temos criado mundos, né, individuais, e a gente precisa que haja a coletividade interaja, haja essa interação interpessoal. Então, o Ministério da Educação, acredito que nos próximos dias já deve trazer para o Congresso para que avance nesse sentido. Então, a partir de 2025, provavelmente todas as escolas brasileiras vai ser proibido o uso do celular. Interessantíssimo. Acho ótimo. Isso é um aspecto bem importante, mas a gente não pode negar o papel da escola no letramento digital, né? O mundo se tornou digital, né? Depois de pandemia, então, o que acontece é assim, que se você não dá a base, e como que a criança vai poder usar de forma conscienciosa esse conteúdo que está na internet? Então, a gente tem aí a chegada da inteligência artificial. Então, meu filho não precisa estudar, não precisa saber, porque está tudo na internet. Tá, mas peraí, ele precisa saber achar esse conteúdo, ele precisa saber lidar com esse conteúdo. Para eu fazer uma pergunta lá no ChatGPT, eu preciso saber fazer perguntas. Sim. E como que eu aprendo isso? É através desses momentos de leitura, os momentos na escola, o momento de desenvolvimento de todo esse aparato cognitivo, né? Porque não adianta nada eu ter um ChatGPT no meu celular e não saber fazer pergunta. Como que eu vou conseguir chegar às respostas que eu preciso se eu não souber perguntar? Porque eu posso fazer perguntas simples, mas se a minha cognição não acompanha o que a inteligência artificial é capaz de nos proporcionar,
eu não vou conseguir me desenvolver. E hoje em dia, cada vez mais é importante, por exemplo, você ter as suas habilidades criativas desenvolvidas. Então, isso acontece muito através do livro, né? Isso acontece muito através desse imaginário que vai me colocar na situação de lidar com as minhas emoções. Enquanto a criança está lendo o livro, a criança está tendo contato com a sensação que os 3 porquinhos sentiram quando o lobo chegou na casa deles, né? Emoção de medo, de alegria, de cuidado, tudo isso a criança começa a aprender a ter contato através das histórias. E as histórias de qualidade são fundamentais, né? E isso nos traz também uma fala aí para um lado que é bem interessante, que é outro aspecto desse universo, quando se fala de livro, que é o empobrecimento dos textos literários que estão sendo produzidos, né? Então, quando a gente compara a qualidade dos textos com o que a gente estava acostumado a ter antigamente, as histórias eram muito mais ricas. Hoje em dia tem excelentes escritores que produzem excelentes textos literários para as crianças, né? E isso é fundamental. Mas a gente tem também a chegada no mercado de livros com textos pobres, né? Então cabe a nós, educadores, fazermos essa seleção bem feita, né? Um texto literário que permita que a criança desenvolva o seu imaginário. Perfeito. Nós vamos a um intervalo e daqui a pouco a gente volta aqui com esta discussão sobre a leitura, que amanhã é celebrado, dia 29 de outubro, o Dia Nacional do Livro. Os nossos convidados de hoje são a pedagoga e especialista em neurociência voltada à educação, doutora Denise De Felice, a neuropsicóloga especialista em avaliação psicológica, Ana Muratori, e o advogado especialista em direito à educação, Herbert Feliciano. São 8h58. Estamos apresentando Revista Justiça. Voltamos a apresentar Revista Justiça. E o Revista Justiça está de volta aqui pela Rádio Justiça em 104,7 FM. 9h02. Revista Justiça. Debate. E o debate de hoje é sobre o Dia Nacional do Livro, que é celebrado amanhã, dia 29 de outubro. E os nossos convidados de hoje são a pedagoga especialista em neurociência voltada à educação, doutora Denise De Felice, a neuropsicóloga especialista em avaliação psicológica, doutora Ana Muratori, e o advogado especialista em direito à educação, doutor Herbert Feliciano. Eu volto com o senhor, doutor Herbert. A doutora Denise falava do chat GPT, da inteligência artificial. Isto contribui também, de certa maneira, para a leitura ou não? Qual a avaliação que o senhor faz? Arthur, vamos lá. Eu acredito que a gente volta para a nossa fala inicial, que é do uso racional. Né? O chat GPT e outras ferramentas, elas vieram para ficar, isso está claro. São úteis e diria talvez até essenciais para o desenvolvimento social, mas elas precisam de alguns requisitos. Né? Recentemente, o professor Jorge Malmestein, que é um juiz federal, ele falando sobre especialista em inteligência artificial, ele falava que o uso do ChatGPT, hoje é indispensável para a sociedade, é a fala dele. Contudo, nós precisamos ter conhecimento para usar. Né? O ChatGPT é uma ferramenta tremenda nas mãos de quem sabe usar. Não só o ChatGPT, como outras ferramentas que existem. Então, por isso, a gente acaba voltando para o livro e para o conhecimento. Nós precisamos avançar no conhecimento. A população, a sociedade precisa buscar conhecimento para utilizar essas ferramentas. E ele diz o seguinte, ele diz que inputs pobres geram outputs pobres. Então, quanto mais nobre, mais profundo é o meu conhecimento, mais apto eu estou para fazer pesquisas e usar essas ferramentas digitais que atualmente existem. Então, eu acredito sim que é importante, é uma ferramenta muito importante nos dias de hoje, mas que precisa
ser usada por aqueles que detêm o conhecimento. Porque, do contrário, a gente vai ter uma sociedade que se guia por informações que ele não sabe se são verdadeiras, ele não sabe a profundidade daquelas informações. Então, o uso dessas ferramentas passa pelo conhecimento, passa pelo quão informado você é e quão habilitado você está para buscar essas informações. Doutora Denise, então, pelo que o doutor Herbert falou, tudo passa pela leitura. Então, desde aquela primeira infância lá, a pessoa começou, o pai contou a historinha, depois ele foi para a escola, começou a ler, para ele poder ter conteúdo. Em síntese, é isso que o Dr. Herbert quis dizer? Exatamente, porque é através dessa leitura que você possibilita que o cérebro se desenvolva, né? Que ele crie condições para que o indivíduo tenha um cérebro capaz de fazer vários tipos de operações, né? Porque a leitura melhora a memória, melhora a atenção, você desenvolve toda essa parte frontal do cérebro, que é a parte executiva, de tomar decisões. Tudo isso é ativado, toda essa rede neuronal é ativado quando se lê, quando se ouve uma história, quando se cria, quando se conta uma história, né? Quando a criança conta a história. E essas funções executivas são importantíssimas, né? Funções, a Ana aí a gente estava discutindo sobre isso, né, Ana? São as funções de alta ordem, mas conforme a doutora Denise falou, são diversas conexões cerebrais ali até os 3 anos de idade, né? E se a gente for falar dos domínios cognitivos, atenção, memória, linguagem, inteligência, enfim, a base vai ser a leitura, né? É o sistema atencional, é a criança prestando atenção naquela pessoa que está lendo, a forma, né, como ela está se movimentando para ler, né, como ela está, né, se mexendo, se mostrando para essa criança, né, a entonação para passar a emoção, né, tudo isso para a criança, né? E aí a gente não trabalha apenas as memórias operacionais, memórias semântica, enfim, a gente também está falando sobre memória afetiva, né? Sobre como eu vou lembrar desses momentos que eu tive, que eu passei junto com a minha família, junto com meu pai, junto com a minha mãe, junto com meu avô, junto com a minha avó, junto com algum irmão, enfim, junto com alguma referência, né? Doutora Ana, aproveitando um gancho da doutora Denise, que ela falou logo no comecinho, do analfabetismo funcional, só que ela destacou a questão da alimentação. Depois eu quero ouvir a senhora, doutora Denise. A criança, ela pobrezinha, que a gente já ouviu falar muito nos meios de comunicação, que a única refeição que a criança tem, aquela criança pobrezinha, era na escola. Ela, sem uma alimentação, ela consegue aprender, memorizar? Dificilmente. A gente vê esse declínio cognitivo, se a gente for comparar. O que é o cognitivo? São as nossas funções cognitivas, né? Atenção, memória, inteligência, função executiva, né? A gente percebe isso em testes, né, que avaliam essas funções cognitivas, né? Crianças que de baixa renda, elas não têm o mesmo desempenho numa avaliação que a gente está falando de 2 pontos, né? De uma criança que vai ali, está sendo avaliada sem comida, e uma criança que já tem um recurso, né? Acesso a recursos, né? Então, a gente percebe que sim, tem essa diferença. Se uma criança, a depender dessa condição socioeconômica, vai afetar com certeza. Isso a gente tem em estudos, né? Isso já está revelado. Através dos testes, a gente percebe essa diferença de resultado entre crianças, né? Com poder aquisitivo menor, é completamente diferente das crianças aí que têm mais acessos enfim, a outros instrumentos, a alimentação, enfim, né? Doutora Denise. Nosso cérebro foi preparado para priorizar nossa sobrevivência, porque não adianta nada a gente fazer qualquer coisa se não sobrevivermos, né? Então, o cérebro tem mecanismos para manter-nos vivos. E quando o corpo está sem alimento, isso é uma super ameaça à vida, né? Essa limitação, quando ela acontece no corpo, o cérebro vai reconhecer isso como um grande problema. E ele precisa suprir a necessidade dele de nutrição, né? Então, ele está voltado para isso. Sem falar na importância de inúmeros nutrientes
para as operações que acontecem entre as células, né, entre os neurônios, num nível molecular. Então, além dessa consequência física mesmo, né, é um problema físico, né, você estar subnutrido e você estar com fome. Você não consegue, então, aprender. A aprendizagem, ela só acontece quando você tem as suas necessidades básicas atendidas. Quando essas necessidades básicas, como comer, não estão sendo atendidas, o cérebro ele está fechado. Toda essa parte de aprendizagem acontece nessa região frontal do cérebro, que é o córtex pré-frontal. É nessa região que estão as partes do cérebro no córtex que dão possibilidade para que você execute funções básicas de aprendizagem. Mas se você não tem